duvido você chegar no fim desse vídeo, porque ele vai te deixar muito desconfortável. Agora, você tá respirando no modo manual e tá sentindo todos os dedos do seu pé encostando um no outro e as suas roupas encostando na sua pele. Ah, e você tá sentindo a sua língua encostar no seu céu da boca. Tem alguma parte do seu corpo coçando. E agora você acabou de perceber e você tá respirando manualmente de novo. O cabelo dela é de plástico? Isso na verdade é gelatina. Sim, é de comer. E quem faz nado sincronizado precisa besuntar o cabelo nela pra garantir que durante a coreografia ele não vai sair do lugar. Fica perfeito, mas pra tirar é uma merda. Não importa em que momento você pausa esse vídeo, a espada vai sumir na hora, bem devagarzinho. Esse professor foi longe demais pra explicar a matéria. Ele disse pros alunos que quando ele ficasse no centro dessa estrutura, todo o peso dele seria distribuído nessas cordinhas e ele conseguiria flutuar. Ninguém acreditou. Então ele desafiou os alunos a puxarem e ele realmente foi levantado pelas crianças. Esse cara escorregou num telescópio abandonado, mas isso foi um erro enorme. No começo parecia que tava tudo bem, porque o negócio virou um escorregador bem divertido. Até que ele teve um problema que não tinha pensado antes. Enquanto ele corria, percebeu que agora ele precisava subir de volta. Essa mulher tá jogando Minecraft na vida real. Há 3 anos, ela tá minerando o seu quintal pra construir túneis subterrâneos. E sim, ela tá fazendo tudo sozinha. Só que ela curtiu o negócio um pouco demais. E agora tá minerando embaixo da sua casa, num bairro completamente normal, com vizinhos que devem adorar o barulho. E com as pedras que tá tirando, ela vai construir um castelo. Essa cadeira parece impossível de sentar. Várias pessoas tentam aprender a usar, mas não conseguem. Até se pendurando, mas no fim acabam caindo. No começo parece uma pegadinha, mas tem um motivo pra elas serem assim. Alguns restaurantes lotam muito e formam filas enormes. Então pensaram nessa cadeira, que é desconfortável de propósito, pra você não conseguir sentar e ir embora assim que terminar de comer. Isso parece um lago no meio do deserto, mas acredite, não tem água aí. Isso é uma ilusão que acontece em dias muito quentes. O ar esquenta de jeitos diferentes e faz a luz refletir de um jeito que parece água. Esse cara achou um refrigerante de 1990, mas na tampa dizia que ele ganhou um videogame. Ele tava jogado na terra, mas quando abriu, viu isso escrito. Ele mandou uma mensagem pra Nintendo meio sem esperança, porque a promoção tinha acabado mais de 30 anos atrás. Mas eles responderam. E ele não só ganhou um Super Nintendo, como um Wii U também. E a marca de refrigerante deu vários jogos pra ele. Responde, pra qual produto é esse comercial? Não importa o que você respondeu, você tá errado. No começo, dá pra achar que é das raquetes elétricas, né? Elas aparecem muito, vão resolver o problema, mas não. Porque na hora que ela mata a mosca, o prédio explode. Ela sai voando e fica presa numa árvore. E aí a gente vê a axila dela clara porque ela usou esse creme. Provas de que gêmeos são sincronizados. Esses dois caíram do mesmo jeito, a perninha das duas igualmente sincronizadas. Ele perguntou qual delas era a Sofia e nem elas sabiam. Esses dois bebês choraram do mesmo jeito ao mesmo tempo, coitados dos pais. E eles espirrando igual, 2 vezes. A gente tá jogando Uno errado. Eu fui ler as regras e descobri que você não pode jogar a carta mais 4 sempre que quiser. De acordo com o manual, ela só pode ser usada se você não tiver mais nenhuma carta pra jogar. E tem mais. Se você achar que alguém jogou um mais 4 sem precisar, pode pedir pra ela mostrar as cartas que tem. Se ela realmente tiver jogado errado, ela compra 4 cartas. Mas se você acusou sem razão, quem compra 4 é você. Essa mosca vale 2 milhões de dólares. Porque esse jogador de golfe ia perder o torneio, já que a bola ficou parada do lado do buraco. Até que essa mosca pousou e salvou a vida dele. 1% das pessoas passa nesse teste de visão. Presta atenção no vídeo e tenta descobrir quem acertou a bola na mão. Pode parecer fácil, mas a maioria das pessoas não consegue acompanhar cada bola e acaba se perdendo no meio do caminho. Nessa escola, você é obrigado a tirar uma soneca depois do almoço. As mesas da sala viram uma cama. E quando volta do recreio, você precisa tirar uma soneca antes de voltar pra aula. Alergias mais bizarras do mundo. Essa menina é alérgica ao frio. Quando ela coloca um cubo de gelo no braço por só 2 minutos, ele incha e arde muito. E se ela passar muito frio, vai parar no hospital. Essa mulher é alérgica ao Wi-Fi. Ela diz que ficar perto dessas redes faz ela sentir coceira, dor na pele e até falta de ar. Então, todo mundo que mora com ela precisa usar fios pra usar a internet. Algumas pessoas têm alergia à vibração, que faz a pele ficar vermelha, coçando e ardida ao encostar em qualquer coisa que vibre ou se mexa muito, tipo um cortador de grama. Por fim, essa mulher ficou com um vergão enorme na testa e não conseguia descobrir o porquê, até ficar com a mesma coisa no pescoço e descobrir que era alérgica aos beijos do seu namorado. Jeitos bizarros que outros países falam oi. Se um estranho cuspir na sua mão na Tanzânia, agradeça, porque o povo Maasai se cumprimenta dando as mãos e cuspindo pra abençoar o coleguinha. Já no Tibete, eles mostram a língua pra provar que não são demônios de língua preta. No Japão, eles abaixam em reverência pra cumprimentar. E o mais baixo que você for, mais respeito você tem por aquela pessoa. Já os Maori encostam o nariz um no outro pra compartilhar o hálito da vida. Enquanto em Tuvalu, eles chegam bem perto da pessoa e cheiram a bochecha dela. E os gringos acham bem estranho a gente dar 1, 2 ou 3 beijinhos.
criminosos mais desprovidos de inteligência. 3 gênios resolveram roubar uma loja. Um quebrou a porta e o outro precisava jogar um tijolo pra quebrar o vidro. Só que sem querer, ele tacou o tijolo na cabeça do comparsa, que desmaiou logo quando um guarda chegou. Só que eles conseguiram fugir e no dia seguinte resolveram tentar de novo. Só que o tijolo de novo foi pra cabeça de um dos abestalhados e eles precisaram fugir. Mas resolveram testar uma terceira vez. Só que eles aprenderam a lição. Um dos caras agora ficou só vigiando. Só que mesmo assim, na hora de tacar o tijolo, ele quicou e bateu na cabeça dele. E na segunda tentativa, a mesma coisa aconteceu com outro cara. E sim, isso realmente aconteceu. Eu adoraria estar inventando, mas não tô, infelizmente. O maior áudio que dá pra mandar no WhatsApp. Eu resolvi testar. Comecei a gravar um áudio e deixei ele gravando enquanto fazia outras coisas. Depois de meia hora, ele ainda tava mandando, então eu deixei. E fui olhar de novo depois de 1h30. E ele ainda tava gravando, que me deixou me perguntando até quando ia dar. Depois de 5 horas, ainda tava mandando. E eu deixei gravando enquanto eu dormia. E quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi olhar se ele ainda tava gravando. E ele tinha travado em 9 horas e 30 minutos. Você já se perguntou como um estrangeiro que não fala português escuta você falando? Criaram um áudio que simula exatamente isso. Ele tem a fonética do português, mas nenhuma palavra faz sentido ou tem significado. E isso replica exatamente como um estrangeiro escuta o português. Entende do país, fome no constância, o que frase como as duvida, mens cansanho, promovendo macete. Razivelmente, nós oleiros, maravilhoso carrinho. Muito campantância. Beleza do muro professor. Para os atrativos de uma nome brasileira em 2017. Sarajo, gente! Girafarário! Miristível, véi! Pessoalmente! Tô que falar dombido. Tais ouvidos, meu sentindo não está mando vais. Fel beleza! Fel chapariga! Vantar alojamentos no Juva. Deleze. A cidade é governada por crianças. Lá eles podem trabalhar, ganhar dinheiro e gastar esse dinheiro como eles bem entenderem. Tem até uma faculdade que ensina coisas úteis e aumenta os salários desses empregos. Você pode, por exemplo, trabalhar na academia ou sendo modelo e até desfilar em cima de um palco. Quando você recebe seu salário, você pode ir no banco e trocar ele por um cartão. Nessa cidade também tem caminhões de bombeiro e ambulâncias que também são dirigidos pelas crianças. Dá até para trabalhar num restaurante e fazer comida de verdade. Na hora de gastar o seu dinheiro, você pode comprar objetos normais ou pagar por experiências como essa de escalada. Isso, na verdade, é uma espécie de parque de diversões temático, que simula e explica a vida real para as crianças, para que elas consigam entender como funciona trabalho, faculdade, dinheiro e responsabilidades. Qual a sua opinião sobre isso? Você sente que de uns anos pra cá a sua visão tá menos colorida? Se sim, é porque o mundo tá perdendo a cor. E o efeito que isso tem nos seres humanos é assustador. Em 1980, as empresas fizeram uma descoberta. Para os produtos deles chegarem no máximo de pessoas possível, eles precisavam ser neutros. Um iPhone branco vai vender muito mais do que um iPhone rosa, pink e choque. E essas empresas começaram a mudar. Com isso, os prédios ficaram menos coloridos, os carros, as roupas, os celulares. O problema é que a cor influencia muita coisa no nosso cérebro. Por exemplo, na Suíça, as prisões são rosas, porque isso faz os prisioneiros serem menos violentos. E as cores afetam como a gente se sente, incluindo as nossas emoções e até a nossa força física. O grande problema disso tudo é o seguinte: vários estudos mostraram que as pessoas com depressão escolhem cinza como a cor que representa o estado emocional delas. E qual a cor mais comum no nosso mundo hoje? A gente tá fudido. Sites extremamente úteis que vão mudar a sua vida. EternalBoxMirror.xyz. Já ouviu uma música tão boa que você queria ouvir ela em loop pra sempre? Esse site cria exatamente isso. Você escolhe uma música e ele encontra os momentos perfeitos pra conectar essa música e ela vira um loop infinito. WarnOnTV.com. Sabe aquele personagem que usa uma roupa super legal e você quer comprar uma igual? Esse site te deixa pesquisar esses personagens e te dá exatamente a marca, loja e preço da roupa que ele tá usando na série, pra você poder copiar. SciMath.com. Esse é um site que resolve qualquer conta de matemática pra você. E ele não só te dá o resultado, mas também te mostra o desenvolvimento passo a passo dessa conta, pra você realmente entender como fazer ou copiar na sua tarefa. Radio.Garden. Com esse site você consegue ouvir ao vivo qualquer rádio no mundo. É só clicar no mapa e escutar. E sim, tem até o da Coreia do Norte. Astrônomos encontraram um planeta que é melhor para a vida do que a Terra.
Ele se chama COI 571501 e tá a mais de 3.000 anos-luz da Terra. A grande questão é que ele é super habitável. Ele é 2 vezes maior que a Terra e ele é tão grande que levaria mais de 100 horas para ir de um continente até o outro de avião. O motivo pelo qual os cientistas acham que ele seria melhor do que a Terra para a vida é que ele orbita uma estrela muito especial. Do mesmo jeito que a Terra gira ao redor do Sol, esse planeta orbita uma estrela que é extremamente estável e que pode durar mais de 70 bilhões de anos. O nosso Sol, por exemplo, só vai durar 10 bilhões. Metade desse tempo já passou. Imagina o quão avançada seria a vida em um planeta assim. Mas relaxa que vai demorar pelo menos 100.000 anos pra gente conseguir viajar até lá numa velocidade super rápida no espaço. Então não se animem muito. Eu vou te fazer controlar essas linhas com o poder da mente. Coloque o seu dedo indicador perto da tela e comece a movimentar ele em direção às linhas. Começa agora a fazer esse mesmo movimento, só que mais devagar e depois mais rápido. Você vai perceber que as linhas começam a se mover na direção e velocidade que o seu dedo tá se movendo. Se o movimento é mais devagar, ela fica mais devagar, e quanto mais rápido as linhas se mexem. Isso é uma ilusão de ótica bem legal, e se funcionou pra você, não esquece de dar um like. Em 1962, 3 garotas começaram a rir descontroladamente no meio de uma aula. O riso delas foi literalmente contagiante. E só alguns minutos depois, a sala inteira de 95 estudantes estava rindo sem parar. O riso era tão contagioso que a escola precisou ser fechada. Só que isso não parou essa epidemia. Em alguns dias, a vila inteira estava rindo sem parar e até as cidades vizinhas foram afetadas. No total, mais de 1.000 pessoas foram contagiadas por essa risada. As pessoas riram tanto que começaram a ter falta de ar, desmaiar e até ter dores. E depois de 18 meses, as pessoas finalmente pararam de rir do nada. Por que outras 3 atrizes foram escolhidas para fazer Barbie antes da Margot Robbie? A primeira foi a Amy Schumer, que aceitou o papel em 2016. Mas acabou desistindo só um ano depois porque achou que o filme não ia ser feminista o suficiente. A ideia na época é que o filme fosse mais fantasioso e menos profundo do que realmente foi. E ela provavelmente se arrependeu porque o filme final foi bem feminista. A Anne Hathaway foi escolhida como substituta em 2017. Só que ela acabou tendo que recusar o papel porque a agenda dela não batia com a produção do filme. O filme, então, foi adiado para 2020. E a próxima pessoa escolhida antes da Margot Robbie foi a Gal Gadot. Só que ela também precisou recusar o papel por causa de agenda. E aí, eles finalmente escolheram a Margot Robbie pro papel. E ela acabou ficando tão perfeita como Barbie que eu não consigo mais imaginar qualquer outra pessoa que não seja ela no papel.